aí a gente vai ficar sempre se perguntando quando vai vir o capítulo do Supremo. Porque se a gente sabe que o Andrei Rodrigues levou diretamente ao Fachin, um relatório volumoso, extenso, com as trocas de mensagens entre o ministro Toffoli e o Vorcaro, que isso levou o Toffoli, mesmo sob pressão, mesmo tendo cogitado que não seria necessário, mas o levou a se afastar da relatoria, não teve outra saída a não ser se afastar da relatoria. Quando essas mensagens vierem à tona, será que o ministro Toffoli terá condições de permanecer na sua cadeira no Supremo Tribunal Federal? Então, esse capítulo STF, ele está por ser ainda completamente descortinado. Até aqui, a gente tem indícios e ali highlights do que ele será, mas a gente não sabe na sua totalidade o que vem aí, nesse que é um dos capítulos mais relevantes de todos. Em relação ao Banco Central, eu acho que a gente ainda também está na antessala de saber tudo o que veio e quais os papéis de toda a diretoria sob Roberto Campos Neto e agora, já na gestão Galípolo, que não tomaram providências antes em relação a isso que o Pedro descreveu muito bem como um claríssimo esquema de pirâmide. Não tinha lastro aquela rentabilidade oferecida por ele para os seus CDBs, incautos como nós poderiam até cair. Vem o seu gerente de conta e fala, olha, tem um fundo que está rendendo muito. Agora, a autoridade monetária, que é responsável pela fiscalização dessas instituições e por toda a regulação do sistema, tinha obrigação de ter soado o alarme antes. Então, eu acho que STF e BC ainda são capítulos para a gente entender melhor do tamanho que a gente está falando, da gravidade, entendeu? Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas semanas atrás, quando o ministro Toffoli deixou a relatoria do caso no Supremo e o ministro André Mendonça assumiu, imediatamente vazou. A Mônica Bergamo deu isso na Folha de São Paulo, na coluna dela, um pedaço da conversa na reunião fechada dos ministros. E a reação dos ministros foi de desconforto, de choque, porque as diversas frases que apareceram na coluna da Mônica estavam entre aspas e, segundo os ministros, eram precisas demais, o que indicavam que teria havido uma gravação da conversa. A suspeita que saiu na imprensa é de que quem teria gravado era o próprio Toffoli. Aquela conversa, e faz sentido ter sido o Toffoli porque, no fim das contas, as aspas que aparecem na coluna da Mônica são aspas meio... Não, confiamos inteiramente no ministro Toffoli. São sempre frases de apoio, né, ao ministro, de reconhecimento da integridade dele, blá, 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 blá. Você acha que a gente tem naquela... Porque eu tinha saído com a impressão de que aquelas aspas que apareceram ali na Mônica, que a Mônica recebeu e publicou, meio que davam um tom da reunião. Eu me pergunto, a partir de hoje, se, na verdade, aquelas aspas não foram cuidadosamente selecionadas para fazer parecer com que a reunião tivesse um tom, quando a reunião talvez tivesse outro. Porque... né? Desculpa. Não, pode ir. Desculpa. Não, pode ir, não tem problema. O poder deu até mais, né, do que aquelas aspas. Deu quase a íntegra da reunião e realmente causou muito desconforto entre os ministros o fato de um deles ter gravado, porque aí não dá nem para você pôr a culpa no Capinha. O Capinha é aquele assessor que tem aquela toguinha e que participa, ou algum outro assessor, porque só estavam eles, nem os assessores jurídicos e os assessores de imprensa puderam acompanhar a reunião. Então, não tem escapatória. Um deles ali foi o que vazou para a imprensa, uma reunião que era uma reunião já cercada de constrangimento, porque você tem que pôr o guizo no rabo de um deles, olha, amigo, é melhor você se afastar, sem ferir aquela conhecida camaradagem que existe numa corte que tem apenas 11 e que agora está composta apenas por 10, porque está com uma vaga aberta ali.
fica muito evidente que é ele que vaza, e vários ministros me disseram isso depois, porque todo mundo estava estranhando o tom em que ele estava falando na entrevista, na reunião, desculpa, que não era um tom natural, ele próprio Toffoli. Quando ele falava, ele fazia questão de falar assim, mais alto e soar muito audível, do tipo, eu estou aqui gravando, na hora ninguém entendeu esse tom, e depois, claro, ficou óbvio que ele estava nos gravando pelo tom que ele usou para falar. Então, eu acho que o que havia ali era aquilo mesmo, muita gente se solidarizando com ele, eu acho que ele procurou vazar isso e usar isso como um head no futuro para manter essa solidariedade, mas vamos dizer que é no mínimo uma jogada de risco, né? Você deixa os caras na berlinda esperando contar com a solidariedade futura deles. Então, hoje eu te diria que ainda existe esse espírito de corpo, mesmo porque ele talvez não seja o único ministro de alguma maneira implicado nessa história do Master. A gente sabe por meio dos furos dados pela Malu Gaspar, de que o ministro Alexandre de Moraes pelo menos cruzou uma linha ali que ele não deveria cruzar, pelo fato da sua mulher ter um contrato com o Master, então ele não deveria fazer nenhum tipo de gestão nesse caso, nem conversando, nem perguntando, nem pedindo nenhuma informação, por exemplo, para o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e isso já é uma conduta imprópria, no caso. Então, a gente não sabe como vai vir esse segundo capítulo. Toda a tentativa de avançar nisso está sendo blindada, e até pelo próprio André Mendonça, né? Na semana passada, a CPI do crime organizado aprovou uma série de requerimentos que traziam a empresa da família Toffoli para o centro das investigações, quebrando sigilos, convocando. André Mendonça primeiro falou, olha, não é obrigatório, se torna facultativo isso aqui, e aí veio o ministro Gilmar Mendes ressuscitando uma ação lá antiga, que não tem nada a ver com o caso Master, e aí blindou totalmente, fechou o cadeado e falou, não, ninguém olha aqui na empresa do ministro Toffoli. Então você veja que o desgaste está tendo de ser cada vez maior para proteger um ministro. Vale a pena o Supremo, como instituição, comprar esse desgaste todo para proteger um dos seus? Eu acredito que, a depender do que houver, e eu repito, ainda não sabe direito nessa troca de mensagens dele com o Vorcaro, mais e mais a situação do Toffoli vai se tornar insustentável e ele vai começar a ser persuadido até por esses que ajudaram a protegê-lo até aqui, a se aposentar, a pedir uma licença. Todas essas questões já foram postas na mesa em algum momento, não diretamente, mas até em conversa com a gente, esse tipo de ponderação começa a aparecer. Eu queria reforçar o teu ponto sobre a PGR, sobre o Paulo Gonet, a atuação dele neste momento e já em alguns episódios recentes relativos a este caso. E queria tentar dissecar um pouco aqui com você o que você imagina, porque o André Mendonça deu uma bronca, né? O André Mendonça também trouxe a Polícia Federal para mais perto da investigação, rompendo uma barreira que o Toffoli havia construído ali de uma forma completamente heterodoxa, inclusive nomeando o perito que poderia ter acesso às provas, colocando o Davi Alcolumbre como o único par de olhos autorizado no Congresso a olhar o material no que dizia respeito a uma das CPIs, né, porque há duas CPIs que esbarram, quer dizer, esbarram não, o Master se infiltra em duas CPIs por maneiras diferentes, a do crime organizado cada vez por motivos mais óbvios, e a da INSS por conta de parte dos negócios ali, créditos consignados e tal. Mas, enfim, o André Mendonça vem revertendo alguma dessas heterodoxias do Toffoli, vamos chamar assim, e dando mais acesso e, em tese, deixando a Polícia Federal fazer o seu trabalho de uma maneira mais completa. Esta operação de hoje, não sei se você interpreta dessa maneira, Vera, me parece que ela é quase assim, olha, o que de mais urgente apareceu até aqui é o fato de que existia um grupo em que se organizava, inclusive, ataques violentos contra pessoas. Então, prisão.
logo, rápido, vamos resolver. PGR, demorou, vamos. Mas ela levanta a possibilidade de que este celular tem muito ainda a entregar, e inclusive de figuras que a gente só ouviu falar lateralmente. Você imagina que para o Congresso, para as forças políticas, então, a gente sabe de Davi Alcolumbre, de Ciro Nogueira, que são os nomes políticos que mais se associam, aparecem associados ali, mas há outros, o próprio Lulinha via INSS, enfim, tem muita coisa ainda para se mexer. O que você está imaginando como próximos momentos dessa operação? O que a gente já consegue avaliar que vai ser o próximo momento? Deixa então só voltar no Gonê, porque você trouxe isso no começo da sua pergunta e eu acho que isso é importante. Porque a decisão do ministro André Mendonça, cujo sigilo foi quebrado, ela abre com a resposta do Gonê pedindo mais tempo. E aí o ministro André já de cara indefere. E aí lá na página 30 ele volta a esse assunto. Sim. E aí ele fala assim, sobre a petição da Procuradoria-Geral da República, anoto que ainda que em sede de cognição sumária, ou seja, um momento ainda intermediário das investigações, a representação formulada pela Polícia Federal traz sérias evidências de continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. E aí ele manda um lamento, ele fala assim, lamenta-se em relação ao que a PGR falou, porque as evidências de ilícito e a urgência para a adoção de medidas estão fartamente reveladas. Então, ele dá um sabão mesmo na PGR. E só para efeito de comparação aqui, para quem está nos assistindo, por exemplo, o parecer favorável dele, Gonê, à prisão do Bolsonaro foi emitido a 1h25 da manhã de um sábado. Então, quando precisa ter urgência, ele já deu demonstrações em outros casos de que ele sabe ser sumário e de que ele aceita trabalhar sob pressão. Então, isso foi em novembro do ano passado e foi um parecer dado a 1h25 da manhã de um sábado. Por isso que a gente saber as datas dos fatos narrados é importante, porque o que o Ministério Público pode vir a alegar é que essas ameaças existiram, mas foram num outro momento, há 2, 3 anos, e que agora, portanto, não se justificaria. Então, isso ainda vai ser relevante para a gente analisar daqui para frente. Em relação às outras figuras que podem aparecer... Deixa eu só te interromper um segundo, desculpa, só porque claro, eu que me alonguei na minha pergunta e acabei trazendo 2 assuntos, mas o fato de que a Polícia Federal chama esse grupo de Zap e essa atuação de núcleo de intimidação e obstrução de justiça dá a entender de que é já algo, no mínimo, com todo esse processo em andamento, com a investigação em andamento. De que é um crime continuado, sim, isso, que é uma das justificativas para uma prisão preventiva. O fato de a ameaça não ter se dissipado, se ela ainda ser presente. Concordo com você. Mas a investigação ela é do ano passado, então pelo menos do ano passado para cá. Então, quem mais pode aparecer é todo mundo e seu pai, como gosta de dizer a Renata Lopretti, ou seja, todo mundo mesmo. O céu é o limite, era alguém que organizava festas em Nova York, a qual compareciam políticos de A a Z naquelas semanas do Brasil. É alguém que a gente já viu mensagem de donos de imóveis reclamando de barulho em festa porque não cederam um imóvel para esse tipo de coisa. É alguém que esse dia já tinha para políticos, inclusive da direita, como foi revelado ontem também pela Malu Gaspar, no caso do Nicolas Ferreira. É alguém que entrava em governos do PT na Bahia e do PL no Rio de Janeiro. Então, é absolutamente ecumênico e vai aparecer muita gente com graus de comprometimento variado. Eu acho que essas mensagens, elas são o que tem de mais explosivo, porque elas vão mostrar em que medida essas pessoas que vão de autoridades a políticos, etc., sabiam do quanto esse cara estava encrencado. No caso do Banco Central, é grave porque
eles antecipam decisões. O Paulo Sérgio, lá, o diretor, chegou a mandar para ele uma foto, Paulo Sérgio Neves, chegou a mandar para ele uma foto da portaria com a sua promoção, recebeu um parabéns, instruía sobre como ele deveria atuar em reuniões com a direção do Banco Central, em interesse não do Banco Central, mas do próprio banco. Então, esse tipo de coisa de só ser amigo não é crime, necessariamente. Mas você saber que o cara está cometendo crimes e facilitar a vida dele, aquilo ali também te torna um criminoso. Então, acho que essa separação do joio e do trigo que a gente vai ter que fazer à medida que novas revelações forem aparecendo. Por que o conflito entre Israel e Palestina nunca termina? Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.